Aleluia, glória a Deus. Converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste, esse é o nosso Deus, amém? E me cingiste de alegria, há motivos para louvá-lo, né? É tão interessante porque o louvor ele acontece na nossa alma, né? Nós estamos falando de sede da alma, falamos da fome do Espírito, da sede do Espírito, e semana passada falamos da fome da alma e agora nós vamos falar da fome do Espírito, né? Mas quando a gente fala do louvor, a gente está falando desse lugar, como no tabernáculo, desse lugar que é na alma. Quando Davi fala: por que estás abatido, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, Deus meu, Rei meu e Deus meu. Sabe o que é interessante nisso aí? Peguem essa chavezinha, que tem muito a ver com o que a gente está falando. É que Davi, nesse momento, ele está adorando, né? A Ele, Rei meu, Senhor meu, ele está adorando, ele está no Espírito. Mas a alma dele estava abatida. Na alma dele não tinha louvor. Mas ele fala para a alma que esse lugar no tabernáculo, antes do Santo dos Santos, é o santo lugar. Ele fala para a alma, tu ainda vai celebrar, tu ainda vai se alegrar. A alegria vai chegar novamente, porque na alma a gente sente, né? Então, não só o Espírito, pela fé, e a gente está adorando, e a gente proclama as verdades, declara, mas tem esse momento que é tão importante também, que é esse momento do louvor. O momento do louvor, onde a nossa alma está rejubilando, a nossa alma está sentindo também, não só pela fé, mas também nós estamos sentindo isso. Nós vamos adorar sempre pela fé, independente do que sentimos, mas existe uma verdade também, que a alma, esse lugar, o santo lugar, é o lugar onde nós estamos celebrando, onde nós estamos louvando, onde nós temos motivos para louvar. E nós louvamos também, né, nesse lugar cheio de júbilo, declarando a santidade de Deus. Então Davi fala: por que estás abatido, minha alma? A alma dele não estava com louvor, estava abatida. E ele começa a ministrar a alma, mas ele vai dizer no final: espere em Deus, alma, pois você ainda vai louvar a alma. Não só o Espírito, porque nesse momento ele está adorando, né? Quando ele está fazendo essa declaração, ele está no Espírito. Mas a alma dele não estava louvando ainda. A alma dele estava abatida e triste. Então, mas pela fé, quando nós entramos na adoração e adoramos o Senhor por quem Ele é, né? Exaltando a Ele, colocando o seu nome sobre todo nome. Então, sim, nós estamos também colocando a nossa alma em ordem e dizendo: alma, pode esperar, porque isso aqui vai acontecer do versículo 11 do Salmo 30. Converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Amém, gente? Vocês entenderam isso aí? Como é tremendo isso? Olá, gente. Rose, Cristina, sejam bem-vindos, queridas. Então, é muito importante isso, a gente entender o lugar no tabernáculo, né? Tem as várias partes do tabernáculo simbolizam o nosso corpo também, né? O corpo de Cristo também. Então, tem esse momento no templo, né? Que é o lugar do louvor. Mas muitas vezes esse lugar da alma, ele está triste, ele está abatido, ele está de luto, né? Mas pela fé, nós não vamos adorar o Senhor, nem deixar de adorar porque nós estamos maus, porque nós estamos tristes, porque nós estamos abatidos. Nós vamos adorar pela fé. Mas algo lindo acontece, porque também nós podemos dizer para a alma: espere em Deus, porque você também vai louvar. Você também vai cantar. Você também vai se alegrar. Amém? Quem tá entendendo aí, diz assim: aleluia, glória a Deus. Então, essa primeira parte, né, que eu queria introduzir, adorando o Senhor com salmos, né, adorando o Senhor, trazendo sempre esse espírito, esse ambiente de adoração. Para a gente começar a nossa palavra de hoje, que é poderosa. Fala comigo, ó, Deus vai ministrar na minha vida. Tenha expectativa toda vez que você estiver na presença de Deus, de que Ele vai fazer
maravilhas, né? Porque nosso Deus, ele não perde oportunidade. E esta aqui é uma oportunidade onde ele pode transformar a nossa mente, trazer entendimento, porque sem entendimento a gente não muda, viu, gente? Tudo que a gente faz sem entendimento é religiosidade, né? Então, tem que haver entendimento, é o entendimento que traz a transformação, amém? Precisamos entender, precisamos crer e precisamos entender, amém? Quando você está aqui na live, por exemplo, você está dando uma atitude de fé, você está tendo uma atitude de fé, você está crendo, né? Mas é preciso também entender. Então, que o Senhor abra os nossos entendimentos hoje, para ir mais profundo naquilo que precisa, para arrancar raízes que precisam ser arrancadas. Nós começamos com sede da alma, quem não viu, veja. Sede do espírito. Falamos semana passada da fome da alma e vamos dar hoje ainda um breve, comentar um pouco ainda sobre fome da alma e vamos falar sobre fome do espírito. Amém, queridos? Então, que Deus nos abençoe nessa live, abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa, que haja paz, que haja ordem, que haja vida, que haja luz sobre ti, que toda opressão seja quebrada, que a graça de Deus superabunde nesta noite, em nome de Jesus, e que a autoridade da palavra de Deus seja maior neste momento sobre ti, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, vamos lá, gente, vamos começar falando, nós vamos hoje falar sobre a fome do espírito, e como eu falei, a gente ainda vai tocar na fome da alma, que eu ministrei semana passada, mas ainda falei que tinha um trechinho pra gente, né, falar. Então, nós vamos falar desta fome da alma um pouco mais. Falando que fome da alma é necessidade, entendemos isso, semana passada eu ministrei. Então, a fome da alma não é algo supérfluo, não é algo que deva ser deixado para lá. A fome da alma fala daquilo que a gente precisa cuidar, que são necessidades da vida, necessidades que Deus já depositou dentro de nós, recursos para que a gente pudesse crescer, pudesse realizar, pudesse enfrentar os problemas, pudesse resolver, né? E então nós temos essas necessidades dentro da nossa alma, né? E tá lá elencado na live passada quais são essas fomes que são legítimas e que precisam ser atendidas. Então, por exemplo, a fome de consolo, de aconchego, né? Tudo isso é fome, ok? Essa fome, ela precisa ser acolhida, né? Se ela não é atendida, porque geralmente quando essa criança, né, falando aqui como psicóloga, quando a criança não é atendida nas suas necessidades básicas, vai para o adulto. O adulto vai manifestar no adulto essa fome lá atrás, né? Essa fome de atenção, essa fome de acolhimento. Então, vai vir de uma outra forma. Essa necessidade não provida, ela vai repercutir de uma outra forma no seu emocional. E esse adulto vai ser um adulto faminto, um adulto que vai precisar ficar buscando, né, o tempo todo, uma carência excessiva, porque ele não entendeu ainda, ele não chegou no entendimento de como saciar essa fome da alma. Então, são fomes abertas que precisam ser saciadas, ok, gente? Então, fome de segurança, pessoa que viveu sem segurança, está falando da fome da alma, certo? Então, você se tornou um adulto inseguro porque você não teve uma estrutura familiar que te desse base, te desse segurança. Então, você vai ser um adulto inseguro, vai sempre estar buscando formas de se sentir seguro na vida. Isso é uma fome não atendida, certo? Então, essa fome, ela precisa ser conciliada, pacificada, entendida para ser transformada. Amém, gente? Então, pincelando um pouco da semana passada. Então, fome é necessidade. Necessidade precisa ser conhecida e atendida para que nós tenhamos equilíbrio. Amém, gente? Se nós não entendemos isso, não conhecemos a nossa fome da alma, nós não conhecemos as nossas necessidades, tá? Então, nós não vamos ser pessoas equilibradas, moderadas. Precisamos conhecer e não só conhecer. Se você é alguém que precisa, por exemplo, de muita presença, né? Deus, para mim, ele se manifestou de uma forma interessante. Eu sofri algum tipo de ausência, embora meu pai na infância esteve muito presente. Eu tive uma infância, graças a Deus, com muita estrutura, mas
depois que eu entrei na adolescência, eu senti muita ausência do meu pai, quando os meus pais se separaram. Então, eu tive uma lacuna nessa ausência, né? Embora meu pai sempre deu um jeito de se manifestar presente, mas aquela presença mais sistemática não tinha mais, porque ele se separou, depois casou com uma outra esposa, né? Então, mudou toda a configuração familiar. Essa lacuna, embora comigo tenha sido na adolescência, no começo da adolescência, ela repercutiu dentro de mim. Foi uma lacuna. Então, essa lacuna, para mim, a presença é uma coisa muito importante, né? Presença das pessoas é muito mais importante do que ouvir, do que um presente. A presença é mais... O presente também é legal, tá, gente? Mas a presença, para mim, comunica mais afeto do que outra coisa, né? Então, mas isso precisa o quê? Como eu estou relatando, isso precisa ser entendido para então a gente mudar. Se eu não conheço com a minha necessidade, por exemplo, para mim presença fala. Então, o que é para mim importante? Qualidade de presença, né? Então, conversar coisas importantes, profundas, né? Isso para mim me nutre emocionalmente e isso é bom. Agora, quando você não conhece a sua necessidade, por exemplo, de repente a sua necessidade é de afirmação, né? Então você precisa ser afirmado. Você não pode viver precisando ser afirmado, mas você tem que conhecer o quanto isso é importante para você. Para que você saiba como você pode se nutrir disso de uma forma saudável, ok? De consolo, alguém que nunca teve amparo no sofrimento, nunca teve alguém no suporte no momento de dor e sofrimento. São pessoas desconsoladas. Gente, isso existe, mesmo dentro do meio cristão. Pessoas que têm dores presas, de sofrimentos que não foram amparados. Todo mundo comigo aí? Amém? Todo mundo entendendo? Bem-vindos que estão entrando, glória a Deus. Então, essas pessoas precisam de amparo. E elas não foram amparadas nos momentos de suas dores, ok? Ficou uma lacuna. Então, há uma fome de consolo. E essa fome, quando não é conhecida, assim ela é projetada no outro. E esse outro passa a ser um objeto de consumo para suprir um consolo que não vai ser suprido dessa forma. Então, você é o único responsável por saciar a fome da sua alma. Quando adultos, quando criança, nossos pais são aqueles que nos alimentam. Amém, gente? Quando criança, são os nossos pais que nos alimentam. Quando adultos, somos nós os responsáveis por buscar o nosso alimento. Somos nós os responsáveis por nos nutrir. E aí entra um grande problema, porque muitas vezes nós ainda somos os adultos crianças querendo que o papai, a mamãe ou qualquer figura outra nos nutra, nos alimente. Ok, gente? Então, você é responsável pela sua fome. A fome é um bom sinal, né? Deus colocou esses recursos dentro de nós, esses estímulos dentro de nós para que a gente pudesse buscar, né? Pudesse ir atrás do nosso pão. Isso tanto da alma como no espírito. Eu vou entrar no espírito já já, tá, gente? Mas falando da alma aqui, que é algo que eu acho que é muito importante falar, você é responsável por nutrir o que você precisa. Eu vou dar um outro exemplo aqui meu, né? Eu lembro de uma vez que uma tia mandou uma mensagem para mim no Facebook, uma tia que é tia mesmo, né? Irmã da minha mãe, e ela mandou uma mensagem me cobrando presença, me cobrando, falando que estava com saudade. Aliás, ela não assumiu a saudade dela, ela cobrou de uma forma ruim a presença, né, reclamando e tal. Isso dentro do Facebook, num comentário, né? E aí, é interessante, sabe por quê? Aí eu só olhei aquilo, lógico, né, e entendi que a saudade era dela, a saudade não era minha no momento, né, gente? A gente tem momentos que a gente tem saudade, tem momentos que a gente não tá com saudade. A saudade era dela, mas ela projetou em mim a saudade dela. Né? Então, em vez de assumir a saudade, o que a maioria faz é projetar no outro o que nós estamos precisando. Compreendendo, pessoal? Projetamos no outro o que nós estamos precisando. Você está com saudade de fulano, então quem tem que ir atrás do fulano? Quem tem que dizer, eu quero te ver, que dia que eu posso ir aí? Vamos marcar um encontro.
assertivo nisso, mandar uma mensagem. Quem? Quem tá com saudade. Mas é o que a gente faz, puxa, nunca mais você apareceu. Isso afasta as pessoas, né? Então nós somos responsáveis pela nossa fome, por saciar essas questões, por nutrir, por nos abastecer. Ok, gente? De uma forma saudável que eu estou falando. Não estou falando aqui do esfomeado da alma, do faminto da alma, do carente, que é o problema, certo? Quando nós estamos famintos, já até anotei essa frase em algum lugar aqui, meu Deus, me ajuda a achar. Nós estamos famintos, geralmente é porque nós não estamos atendendo uma necessidade. Então, ficamos famintos. É como se a alma estivesse ali definhando de fome, por falta de amor, por falta de conforto, por falta de presença, por falta de aconchego, né? Isso por quê? Porque muitas vezes nós não queremos nos responsabilizar pela nossa fome, pelo nosso alimento, por ir atrás dessas coisas, né? E aí nós colocamos a culpa no outro de vir trazer o aconchego, de vir trazer o consolo, de vir trazer o conforto, de vir trazer a presença, né? Então não seja responsável. Tá com saudade? Seja responsável pela sua saudade, né? Ok? Está precisando, né, de um cuidado? Verbalize esse cuidado, né? De uma forma cordial, não cobrando, de uma forma cordial. Essa palavra é linda, cordialidade. Seja cordial, não seja um cobrador. Quem tem lacuna na atenção, que não teve atenção na infância, projeta no outro essa atenção. Então fica pedindo durante a vida, faminto por um olhar, por ser importante. Por favor, me dê atenção. De todas as formas vai tentar chamar a atenção, né? Certo? Seja adoecendo, seja não gritaria, vai tentar chamar a atenção de todas as formas, sempre levando para o exagero. Ok? Então, nós somos responsáveis pela nossa fome. Se você não atender a sua fome, fome da alma, essa fome da necessidade, você vai ser um mendigo, alguém que vai estar sempre dizendo me dá, me dá, me dá. Só que aí o grande problema é que alguém que... Gente, tudo é mecanismos inconscientes, tá? Só que o que acontece quando você projeta no outro? Esse me dá que não é falado, você não vai dizer me dá, você vai de alguma forma cobrar esse me dá, né? E você vai se tornar uma pessoa sempre voltada para o desequilíbrio, porque quando nós não atendemos as nossas necessidades, nós desregulamos o nosso emocional, nós desregulamos a nossa vida. É preciso cuidar do que é importante para você. E eu te pergunto, o que é importante para você? Lembra que nós lemos lá, João 6,57, que Jesus fala assim, ó, assim como o Pai vive, assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Amém? Então, a gente precisa cuidar e atender, né, a nossa fome. Você vive pelo que você come, né? A nossa alma, do que você tá, o que nutre você? Quais são os relacionamentos que nutrem você? Precisa ser cuidado. Cuide do que é necessidade, senão você vai ser uma pessoa desequilibrada. Pergunta de novo, o que é importante para você? Você está atendendo o que não é luxo, o que não é necessidade fabricada pela mídia, nem pela vida social, mas o que é uma necessidade, você está atendendo? Você está sendo responsável? Você está cuidando do jardim que Deus deu para você, que é a sua vida? Amém? Então, a fome da alma precisa ser conhecida e atendida para gerar equilíbrio. E a fome do espírito, olha só que bacana, gente. E a fome do espírito é o que vai organizar os nossos apetites. Ok? A fome do espírito, que é o que nós vamos hoje focar, vai organizar essa fome, o apetite da alma. Porque a alma, se ela não tiver governo, ela é desenfreada.
Se nós não atendemos as nossas necessidades, ela entra em desequilíbrio, não é? Então, nós precisamos da fome do Espírito, porque a fome do Espírito é provocada pelo próprio Deus. E Deus dá a fome, Deus dá o pão, né? Ele desperta em nós o apetite e Ele também vem com a mesa posta, para que a nossa alma entre em equilíbrio. Amém? Todos entendendo? Então, alguém que vive no exagero, alguém que vive no excesso, seja na alimentação, seja nas compras, seja na forma como busca o conhecimento. Tem gente que vive atrás de o tempo todo, estuda e não transforma isso em uma sabedoria, em algo que possa ser bênção para o outro. Fica só ingerindo excessos, conhecimento, compras, comida, muitos relacionamentos, sabe, o exagero de presença, excessos. Os excessos, meus queridos, a compulsão revela, né? Revela uma vida fora do Espírito. Porque a vida no Espírito, a fome do Espírito, ela regula o nosso apetite emocional. Eu preciso andar no Espírito, porque no Espírito, o que é lindo também no Espírito, gente, é que o Senhor dá de comer a gente e Ele estimula o nosso apetite e a gente come, a gente fica satisfeito, mas logo vem mais fome da presença, logo vem mais fome de conhecer a Deus. Em Deus nós podemos ter um apetite assim, né, onde a gente, meu Deus, eu quero mais do Senhor, eu quero te conhecer mais. Mas existe um momento onde a gente tem aquela sensação de realização, quando a gente ouve a palavra de Deus. Ok? E aí, então, alguém que vive faminto é alguém carente, alguém que não integrou o bem que lhe chegou. Então, alguém que vive carente, às vezes essa pessoa tem um monte de filhos, essa pessoa é casada, essa pessoa tem uma casa maravilhosa, essa pessoa tem tudo que, vamos dizer assim, que alguém almeja, mas não valoriza nada disso, não integra o bem, vive insatisfeito, e isso é fome. Que fome que não está sendo atendida, porque está buscando nas coisas atender a demanda da alma, né? E não vai atender. Você tem tantas coisas onde você pode dizer, meu Deus, por que eu não estou integrando o bem que me chegou? A pergunta para você está integrando o bem que chega à sua vida? Né? Você tá pegando isso e dizendo, isso é bênção, isso é um valor, eu tenho uma família, né? Eu tenho uma igreja, eu tenho pessoas que oram por mim, eu tenho pessoas que cuidam, eu também, entende? Você tem um trabalho. Então, tem pessoas que têm tudo isso, mas não integra nada. Então, é como se ela fosse um saco furado o tempo todo, porque nada fica. Ela pode ser amada, pode receber carinho, pode receber afeto, pode um monte de coisa, mas ela não valoriza. Ela sempre coloca uma medida muito alta, exatamente para ela continuar no mesmo padrão. Continuar no mesmo padrão de desvalor. E reforçar esse padrão de desvalor. Então é alguém que vai viver faminto. Porque ela tem tudo, tem filhos ali, tem um marido, tem família, tem um monte de coisas e ela não dá valor a nada disso. E às vezes você olha para alguém que não tem nada disso, mas está dando valor a tudo que tem. E por isso é alguém inteiro. Não é alguém que vive faminto, porque atende às suas necessidades. Estão comigo, gente? Amém? Ok? E aí, vamos falar agora desse alimento que é do Espírito, que fortalece. Então, fechando alma, atenda às necessidades da alma. Se você, por exemplo, está precisando de ajuda, né? Se você não está bem da sua saúde mental, por exemplo, tem gente que espera piorar, quebrar, sei lá, para poder buscar uma ajuda profissional. Sabe, isso é uma necessidade, seu corpo está dizendo, está sinalizando, seu organismo está dizendo, ó, tem uma necessidade que precisa ser atendida. De amparo, de fortalecimento, de suporte, aí a pessoa não cuida. Então ela vai adiando cuidados, e isso é não cuidar da fome da alma, né? Porque a alma saciada, ela muda de apetite, ela vai para outra coisa. A alma não saciada, ela fica na mesma coisa, fixada, isso é adoecimento, fixada numa única necessidade. Atenção, 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 atenção. Importância, importância, importância. Consolo, consolo, consolo. Segurança, segurança, segurança.
Proteção, proteção, proteção. Alguém que vive buscando proteção, né? Então, precisa atender, ok? Então, fechando isso aqui, que eu tô falando que é muito importante. Passamos para o alimento do Espírito, para a fome do Espírito, né? Que a gente aprende com o próprio Jesus, né? Em Romanos 8 diz que o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É um outro nível, né? A fome do Espírito nos coloca num outro nível de saciedade, de satisfação interior. E hoje eu nem estou falando do contentamento, porque contentamento eu vou falar no sábado, lá no nosso encontro, né? Lá no edifício Cedro, né? Então, quem não fez inscrição, faça para estar lá. A gente vai falar especificamente sobre contentamento e satisfação. Mas eu estou falando aqui da fome do Espírito, essa fome que nos leva à satisfação, né? Então, Mateus 4,4, né? O Senhor diz assim, quando ele está sendo tentado no deserto: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele estava com fome, ele estava faminto, o inimigo joga para ele, porque o inimigo joga em cima do que é gente, das necessidades. E aí o Senhor está com uma necessidade de comer, são 40 dias de jejum sem colocar nada na boca. E ele diz: transforma essas pedras em pães, se alimente, busque um jeito, vá lá, se sacie. Você tem poder para isso, vá lá, se resolva, sacia sua fome. Você não está com fome? E olha, a gente vai ouvir isso aí de várias formas também na nossa vida. Sacia sua fome, dê o seu jeito, case, arranje alguém, né? E aí é o nosso problema, porque não é assim que a gente vai saciar. Não é assim. A gente precisa do guiar do Espírito de Deus para que a gente possa saber o que fazer, saber como nos alimentar, onde nos alimentar. Amém, gente? Em que mesa vamos nos servir? Ok? Então, o inimigo vem e diz assim: transforma essas pedras em pães. Você não tá com fome? Tá com todo o direito. E ele tava, gente, com direito, com fome e com poder. Mas ele diz: não só de pão viverá o homem. Não é dessa forma que eu vou me nutrir. Mesmo com tudo legítimo, não é dessa forma que eu vou resolver esse problema. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Olha só como a fome do Senhor é governada por algo superior, sublime, pelo senhorio, pelo Pai, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Sabemos que quando Jesus foi batizado, antes dele entrar na tentação de fazer esse jejum, antes dele ser batizado, o Senhor libera uma palavra sobre ele. Este é meu filho amado, quando ele está sendo batizado, em quem me comprazo. Essa palavra foi a palavra que sustentou o Senhor os 40 dias no deserto. E essa palavra também é a mesma que sustenta ele nesse momento de tentação. Porque Jesus precisava disso. Olha a necessidade. Quem atende às nossas necessidades, gente? O Pai. Então o Pai sabia do que o Filho precisava. Então ele manifesta de forma declaratória, né? Com uma declaração pública: este é o meu Filho amado em quem tenho prazer. Então ele recebe isso, né? E ele se alimenta, se nutre, se fortalece, vai para o jejum com esta palavra. Quando ele está diante de uma necessidade, no João 4 eu não vou ler, mas diz ele: Senhor, teve fome. E aí o tentador chega. O tentador chega na hora que você está com fome. Porque na hora que a gente está com fome, a gente fica cego, gente. A gente fica atordoado, a gente fica encantado. Então a gente precisa de lucidez na hora da fome, porque o tentador não chega em outra hora. Ele chega na hora que você está com necessidades de verdade, né? Para que você caia na tentação de se suprir, de se resolver, de dar um jeito. E só que quando nós damos um jeito, nós não entramos nesse equilíbrio. Não é assim que funciona. Ok? Então, o Senhor diz, ó, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E isso é alimento, foi alimento para Jesus.
E o Senhor foi no ponto que ele precisava, que era afirmação e confirmação dessa filiação de uma forma pública, né? Jesus recebe essa palavra, se sustenta e se move dentro dela. E você, que palavra você recebeu? Para você se mover, se sustentar em cima dessa palavra. Porque essa palavra é o que nos torna satisfeito. Jesus vai lá pro deserto e ele vai e ele está satisfeito em Deus, porque ele tem a palavra dentro dele. A palavra dentro dele. É o que nós precisamos nos dias difíceis, entender isso. A nossa fome. Ai, meu Deus, eu preciso falar. Tem gente que tem fome de falar. Eu quero falar, eu quero falar, eu quero falar. Atenção, né, gente? Então, fala, fala, fala. Enfim. O que está buscando, né? O que está buscando? Então, o alimento que fortalece, dá crescimento, esse alimento que vem do Pai, essa palavra de Deus, que é toda a palavra que procede da boca de Deus, que sai da boca de Deus, é a palavra que nos sustenta e nos fortalece, nos constrói, nos edifica e também estimula o nosso crescimento, estimula o nosso apetite. Não existe esse momento onde a gente diz, pronto, já conheço a Deus, já estou ótimo, não preciso mais de nada. Pelo contrário, a fome em Deus, ela é algo que sempre gera mais fome. Então, quando você se sente assim, estou ótimo, já aprendi muito, já sei, não tem mais busca, não tem mais fome, esfriou, pode saber que tem algum problema. Porque o crente, o filho de Deus saudável, ele tem um apetite normal, um apetite que sempre está estimulado e precisa conhecer um pouco mais de Deus, para conhecer a si mesmo, para ser transformado e assim todos os dias. Precisa disso. Amém? Então, a palavra que sai da boca de Deus. Outro ponto, fazer a vontade do Pai. João 4:34, né? O Senhor vai dizer para os discípulos, depois daquela encontro com a samaritana, né? E eles foram comprar pão e eles vão perguntar para o Senhor o seguinte. Cadê meu óculos, meu Deus? Eles vão perguntar para o Senhor o seguinte. Peraí, gente, estou no João 6 aqui, que eu vou ler, mas não é esse que eu quero ler agora. Disse-lhe Jesus. Antes disso, eu vou ler o 32. Mas ele lhes disse, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros, ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então os discípulos estão dizendo, mas que comida é essa que o Senhor disse que tem para comer? Eles estavam preocupados com o Senhor e ele diz, olha, uma comida eu tenho para comer, que é fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra. Fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra. Isso é o que alimentou Jesus na terra. Fazer a vontade do Pai, não a sua vontade, porque fazer a nossa vontade não nos alimenta. Fazer a nossa vontade, esse governo da alma, dos nossos apetites, sejam bem-vindos, queridos, esse governo da alma não nos sacia, mas fazer a vontade do Pai nos constrói, nos edifica, nos satisfaz interiormente. Você conhece a vontade do Pai para a sua vida? É preciso conhecer essa vontade do Pai. Tudo está descrito na Bíblia, né? E quando não tem algo que o Senhor quer falar no particular com você, Ele pode falar nessa live, né? Você conhece a vontade do Pai, pode falar num culto, na tua igreja, num seminário. Ele pode falar qual a vontade do Pai para você. Porque se você conhece a vontade do Pai, faz a vontade do Pai, e além de fazer essa vontade que você já conhece, você realiza a obra, que é algo maior que Ele coloca na sua mão. Isso é o que satisfaz. Ele está dizendo, é essa comida aí que me deixa pleno. É essa comida aí que me deixa satisfeito e inteiro. Então, é essa fome que eu tenho, de fazer a vontade do Pai, de realizar a sua obra. É essa fome
E você, qual a fome que você tem? Você tem vontade, né, você tem fome de realizar a vontade do Pai, né? De ser saciado, porque todas as vezes que a gente está realizando, por exemplo, estou aqui, isso é uma obra, né? Além de fazer a vontade do Pai, que é ter ouvido a voz dele, faça, Ara, vai, vamos fazer live, ok? Além de ouvir, eu estou fazendo uma obra, deixando uma obra, né, do Senhor aqui. Então, isso satisfaz, né? Então, porque não é comida nem bebida, o reino não é assim, não funciona assim. Não é isso que satisfaz o nosso homem espiritual, mas a justiça, a paz e a alegria no Espírito Santo. Esses são os pilares do reino, né? Então, fazer a vontade do Pai, realizar a sua obra. E aí, eu queria ler com vocês agora, Gálatas 5:22, tô indo para o nosso final, tá, gente? Gálatas 5:22, eu quero ler, foi isso que eu desmarquei aqui. Vamos lá, Gálatas 5:22, amém? Eu vou começar do 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei as concupiscências da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito de Deus, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas. Olha as obras da carne. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões. Isso é obra da carne. Obra é algo que demora a ser feito, viu, gente? Facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Concupiscência é desejo, né? Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando-nos aos outros e tendo inveja uns dos outros. Porque isso aqui é um buraco, esse 26 aqui é um buraco que a gente cria quando a gente começa a ser possuído, né, de soberba, de orgulho, e provocando nos outros inveja. E esse é um buraco na alma, né? Essa é uma fome desregulada, uma fome, né, carnal, certo? Então, o que a chavezinha para a gente ter uma fome espiritual é viver a vida no Espírito. Porque quando nós vivemos uma vida no Espírito, nós sempre temos fome. O Espírito sempre vai estimular e dizer, e vai colocar e vai provocar a nossa fome. E interessante porque ele coloca para a gente a fome, para que ele possa nos saciar. E quando nos sacia, ele nos nutre e nos faz crescer. Por isso você precisa da fome, para que você possa se alimentar corretamente do que é necessário, por exemplo, nessa estação. Porque esse alimento que você precisa agora vai te fortalecer, te edificar, te construir, para que você possa crescer nessa estação, na medida que o Senhor tem para você. E aí ele estimula lá na frente já outra fome e vai te direcionando e vai estimulando. Essa é a vida saudável no Espírito. Mas quando nós não estamos vivendo essa vida aqui no Espírito, estamos produzindo essas obras da carne, nós não temos apetites pelas coisas eternas. Nós temos apetites pelas coisas terrenas. Pelas coisas eternas não, mas só que o que nos dá satisfação e paz interior são as coisas eternas. É buscar primeiro as coisas do reino, né? Sabe? É isso que nos sacia. Né? O Senhor fala lá em Mateus 6 também, eu nem coloquei ele para a gente ler hoje, mas Mateus 6 vai dizer isso, né? Buscai primeiro o reino de Deus e todas as demais coisas serão acrescentadas. E que demais coisas são essas? São as necessidades, né? São as nossas necessidades. E aí eu tenho uma música, né, que
fala muito desse texto de Mateus 6, né? Dessa revelação também de paternidade, que é: tu conheces minhas necessidades, tu conheces os meus anseios, eu entrego a ti meu ontem, meu hoje e o meu amanhã. Comerei do melhor desta terra, pois tenho maior valor que as aves dos céus. Vestirei-me melhor que os lírios do campo, pois o Eterno habita em mim. Tu és meu Pai, como é bom confiar em Ti. Então, o Senhor conhece as nossas necessidades. Ele esteve no nosso passado, Ele está no nosso presente, já conhece o nosso futuro. E Ele tem prazer em suprir as nossas necessidades. Por isso a ansiedade, ela não deve encontrar em nós um lugar, porque quando nós confiamos na provisão do Pai, que quem é o nosso Pai, nós confiamos que nossas necessidades e não os nossos desejos, né? Não os nossos apetites desgovernados, não é isso que o Senhor vai atender, mas as nossas necessidades. Ele, como Pai, Ele tem desejo de suprir, Ele vai suprir, nós precisamos apenas confiar e crer. Amém? Mateus 6 vai dizer isso, né? Ok? Então, Gálatas 5, viva no Espírito. Quanto mais você viver no Espírito, mais você vai ter fome do Espírito, mais você vai estar satisfeito e mais a sua alma vai se aquietar. Mais a fome da alma, sabe? Vai ser moderada, regulada. Ok? Tudo isso vai existir, necessidade de consolo, de segurança, de proteção, de amparo, de suporte, conforto. Tudo isso vai existir, mas de uma forma moderada, porque o espírito está satisfeito e nutrido, e isso traz moderação para a alma, equilíbrio, regulação. Amém, gente? Essa é a nossa vida cristã. Então, deixa eu ler aqui só o que eu estou lendo para a gente encerrar aqui. Eu queria falar um pouquinho só sobre a fome emocional, para a gente encerrar também com um texto aqui bem legal, né? Então, precisa cuidar das coisas do Espírito para que a gente possa, né, ter a alma aquietada, né? Agora, a fome emocional. A fome emocional, ela é motivada por uma emoção. É o comer. Não porque eu estou com fome, preciso me nutrir, mas é o que está desregulado, eu como por causa de uma necessidade emocional. Eu estou querendo suprir uma necessidade emocional. Então, a fome emocional é isso, tem uma emoção. Eu vou me alimentar não porque eu tenho uma necessidade, mas porque eu quero ou esconder um sentimento, uma sensação ruim, né? Ou buscando uma emoção, um prazer imediato, suprir, alívio, né, de uma dor, né, uma forma de esconder também, né. Então, a fome emocional, ela é motivada por uma emoção, certo? É a mesma coisa da compra emocional, né. Então, não compre emocionalmente, por exemplo, não compre, não coma emocionalmente, certo? Não escolha emocionalmente, a gente precisa ser racional nas nossas escolhas, nas nossas compras, né? Então, a fome emocional é essa busca do prazer, de satisfazer nessas necessidades criadas, né, de uma forma equivocada, né? E uma forma também de aplacar uma emoção que você não quer sentir, uma dor que você não quer viver. Então, você vai e coloca todo o seu apetite, né, em algo desordenado. Então, você não vai para o alimento para comer, você vai para o alimento buscando conforto, buscando alívio, certo? Mas a comida, ela precisa ser vista como comida. Se eu preciso de outra coisa, eu preciso entender como que eu vou encontrar isso que eu preciso, né? Tem gente que vive buscando casar, não é? E
porque eu casava resolver a minha vida. Qual é a busca? Qual é a fome aí, né? Por que eu preciso casar? Tá? Existe uma fome que o outro vai me completar, o outro vai me saciar, o outro, né? Então, ok, eu posso ter um desejo de casar, é diferente, ter um sonho de casar, construir família, isso é maravilhoso, é bênção de Deus. Mas quando isso se torna uma compulsão, onde eu vou dar todo o meu jeito, né, para transformar pedras em pães, como eu falei, né, dar todo o jeito para resolver esse problema, então aí você entra na grande questão, né, que é a fome emocional. É você tá tentando se saciar do seu jeito, né, um apetite que não tem como se saciar dessa forma. Tem que encontrar a forma de cuidar, primeiro se conhecer, né, para conhecer a sua necessidade, o que está por trás de toda essa busca, né, de toda dessa alma faminta, o que está por trás dessa carência, para então você aplacar isso, certo? E não encontrar mais outra atividade, mais outro casamento com uma samaritana, né? Outro relacionamento, e mais outra atividade, e mais outro curso, e mais... Isso não vai saciar, isso não vai satisfazer você. O que satisfaz é o que vem da boca de Deus. Deus falou para você isso? Deus confirmou, porque não adianta só você dizer que ele falou. Sua percepção pode estar equivocada. Tem que estar testificado na Bíblia. Tem que ter testemunhas de testificação. Amém? Para que você diga, ok, Deus falou comigo algo, então eu vou buscar esse algo. Eu vou fazer o curso tal, Quando eu fui para teologia, né? Primeiro curso que eu fiz foi teologia, 3 anos e meio. Eu já tinha feito um de administração, né? E quando o Senhor me direcionou, né? Primeira faculdade, falei assim, eu quero fazer teologia. E eu não queria fazer teologia porque eu queria ser pastora. Eu não queria fazer teologia porque eu queria pregar. Não tinha nada a ver com isso, porque eu era ministra de adoração. Eu queria ser uma ministra de adoração que tinha fundamento, sabe? Então, quando meu foco era esse, né? Quando o Senhor me guiou a fazer, primeiramente, teologia. Então, eu fui para ter fundamentos, para ser uma pessoa embasada, não ministrar aí só pelo meu, né? Pelo dom, pela a vontade de ministrar, certo? Então, e fui guiada por Deus, primeiramente, teologia, né? E depois, psicologia. Administração também foi uma coisa guiada por Deus, mas não, enfim, não deu para dar continuidade, né? Enfim, mas aí, porque o Senhor tinha outro propósito, mas foi muito importante ter passado por administração, né? Porque ali eu fiz muitos amigos, foi muito legal, né? Foi um momento muito especial também. Então, mas a gente precisa ser guiado, senão você fica, eu vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. Por quê? Que fome é essa? Né? Vou fazer mais uma viagem, outra viagem, outra viagem, outra viagem. E por quê? Sabe, não está integrando, tem alguma coisa que você não está integrando na sua vida. Tem que integrar, gente. O que você vive precisa ser integrado, mas olha, às vezes precisa ser um trabalho terapêutico para você conseguir aprender a integrar as coisas, né? Ou às vezes você precisa ser uma pessoa que tem que estar no altar se quebrantando para buscar esse lugar que a gente vai falar no sábado, né? Que eu não vou nem mencionar aqui, a gente vai falar no sábado. Né? Buscar esse lugar, né, de contentamento, ok? Então, cuida dessa fome emocional, né? Encare os sentimentos negativos. Encare, tá doendo, doa. Ai, Yara, não quero sentir dor. É a vida, minha querida, meu querido. A gente tem dores, mas a dor passa quando ela é vivida. A dor passa quando ela é vivida, quando ela não é vivida, ela fica na pendência. Logo vira uma coisa que vai virar fome ou sede. Então, tem que ser vivido. Uma tristeza tem que ser elaborada, um luto tem que ser elaborado. Uma alegria tem que ser vivida. Uma raiva precisa ser percebida, sentida, canalizada. Senão você, não tô com raiva e tá morrendo de raiva por dentro. Isso vai virar alguma coisa. E vai virar uma fome de revidar, uma fome de vingança, de justiça própria. Percebe? Por quê? Porque a gente nega as emoções, camufla as emoções. Isso vira fome emocional. Camuflar as emoções vira fome emocional. É preciso lidar com a nossa realidade. O que eu estou enfrentando? Qual é a dor? Qual é o problema? Amém, gente? Estou enfrentando isso? Vamos encarar. Quando você encara, passa, atravessa.
Quando a gente não encara, não atravessa. Fica no mesmo lugar, fixado, ó, a patologia. Fixado na mesma coisa. É preciso vivenciar as coisas. É preciso ser humano. Né? Ser humano. Ou seja, não é você se entregar à dor e ficar, ai meu Deus, que eu tô morrendo, eu tô morrendo. Não é isso, gente, isso é drama. É vivenciar a dor ali, real, genuína. Sabe? E quando ela passa, mas você viveu. Quando nós não vivemos, muito bem, Carla, que bom que você está colocando aí. Quando nós não vivenciamos as nossas dores, não vivenciamos o que estamos sentindo, negamos, vamos para a fome emocional. Seja de compra, seja de comida, seja de consumo de curso, de conhecimento, de relacionamentos, né? De busca de emoções. Tem gente que vive em busca de emoções até no reino de Deus, está sempre buscando uma emoção nova, né? Poxa, esse culto não foi legal porque não teve, uau, a gente não sentiu isso. Buscando emoções. Fome da alma. Fome emocional. Está negando a realidade, está negando questões que estão no seu presente. É preciso cuidar, é preciso curar, é preciso sarar. Amém, gente? Então, vamos ler 2 Timóteo 1,7 para a gente encerrar com esse texto, ok, gente? Então, o que vai aplacar essa fome? Atender às nossas necessidades, que já falei na live passada, de uma forma responsável, certo? Em Deus. Mas o que vai aplacar essa fome é a vida no Espírito. É o quanto eu me alimento no Espírito, quanto meu Espírito está sendo edificado. Porque ele gera fome. A fome que eu preciso, que vai moderar os meus apetites na alma. Amém, gente? Então, vamos lá. Timóteo. Onde está o Timóteo, senhor da minha Bíblia? Peraí, gente. 2 Timóteo 1, versículo 7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Quando nós fugimos, vamos para a fome emocional, essa covardia, minha gente. Deus não nos deu esse espírito. Não está no homem espiritual o espírito de covardia. Isso é do homem natural. O espírito que nós temos, ele é de poder, de amor e de moderação. Amém? Poder, amor e moderação. Então, é esse espírito que está em nós. Nós temos esse espírito, nós temos freios, nós temos o domínio próprio, nós temos o fruto do Espírito, nós temos paciência, benignidade, bondade. Gente, longanimidade, o amor, a paz. Nós temos isso, tudo disponível para que a gente possa ter fome, uma fome sadia, uma fome espiritual sadia. Gente, porque nós somos um ser integral, corpo, alma e espírito. Todas essas instâncias precisam de cuidado. O nosso físico, a nossa alma e o nosso corpo. Tudo precisa de atenção. Se você não cuida do teu físico, a alma vai sentir e o espírito também. Então, eu preciso cuidar do meu espírito, eu preciso cuidar da minha alma, porque se minha alma não estiver bem, meu espírito também, porque a alma é a forma de expressão do espírito. E o corpo é o que vai manifestar. Então, se a minha alma não está ok, o espírito está pronto, mas ele não pode compartilhar com a alma, porque a alma está com problemas. Ela não vai comunicar essa expressão de uma forma saudável. Quantos líderes estão aqui com essa alma doente, cheios do Espírito, mas sem isso aqui não há sabedoria. Não há sabedoria, não há equilíbrio. Logo, eu não tenho como expressar isso de uma forma genuína, saudável, multiplicadora. Amém, gente? Então é preciso cuidar dessas 3 instâncias, porque elas estão interligadas, nós somos um. Elas estão interligadas. Isso é saúde. Quando nós só valorizamos o espírito, nós estamos aqui negando que nós temos uma alma, e que o Senhor diz, e o Senhor nos colocou uma alma para expressar isso.
E nós temos um físico, e nós também precisamos estar bem para que ele possa comunicar ao mundo. O corpo é esse lugar onde o mundo vai ver o que está dentro de você, o que você carrega. O corpo comunica. O que o teu corpo está comunicando, meu querido, minha querida? Teu corpo é o layout, né? Teu corpo é o que está sinalizando o que está no teu espírito. Como é que você está comunicando isso? Ok? Então, cuide das 3 instâncias. Não se engane. Agora eu só oro, só jejuo, só busco a Deus. E aí você não é alguém que ajuda o próximo, não é alguém que trata bem as pessoas, você não é alguém que comunica bem, você não é alguém que trabalha. Você não está cuidando da alma. Não cuida bem dos seus filhos. Isso aqui é incoerente. Isso aqui é sepulcro caiado. Eu estou dizendo que eu amo o Senhor e esse lado aqui eu tô sendo negligente. Sepulcro caiado, hipocrisia. E o corpo? Precisamos também olhar para o nosso corpo e cuidar, porque ele é o templo, é o lugar onde habita o eterno dentro de nós, né? Então a gente precisa cuidar porque o mundo vê o nosso corpo, o mundo tá vendo essa expressão aqui, ok, gente? Então, de uma forma saudável, gente, não tô falando de culto ao corpo, de idolatria, sabe, academia, essas coisas que eu sou contra essas coisas, né? Eu tô falando de algo saudável, que traz tudo em Deus, traz moderação. Tudo que vem de Deus vem com paz e equilíbrio. Então, algo que eu começo, tem gente que começa nessa questão do físico, olha a desordem, né? Aí o físico se torna o lugar do culto, o físico se torna o altar, o ídolo. Pronto, tudo é isso, tudo agora é o corpo, tudo agora é só o corpo. Aí a alma fica deixada para trás, porque a fome aqui, ó, tem uma fome. Eu quero ser bem visto, eu quero ser aceito e eu quero que as pessoas olhem e me admirem. Então, aí tem uma fome, percebe? Viu o exagero? Tem fome. Viu o exagero? Tem fome da alma. Tem algo que não está sendo atendido. Aí eu coloco em desordem porque eu acho que isso aqui é o que vai resolver. Não vai. Aí tem gente que deixa, não cuida da alma, né? Cuida só do espírito. Então, é preciso cuidar das 3 instâncias. Integrar, né? Isso é ser saudável, amém? Isso é ser saudável. Oi, Lúcia, já tá no final, né? Depois você acompanha quando a gente disponibilizar no YouTube, tá bom? Mas seja bem-vindo ao nosso finalzinho de live aí. Cuide das fomes, da fome emocional. E seja alguém que se estimule na fome espiritual. O que Deus está falando para você comer nesta estação. Que ministros o Senhor está colocando na sua frente para que você vá e coma do pão. Ele está disponibilizando mesas, né? E o Senhor começa a despertar, estimular, vá atrás, ouça a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. Não há nenhuma mudança se não há fé em ação. Não há nenhuma mudança se nós não mudamos a nossa forma de crer e de ver. É preciso crer, como a gente leu em João 6,57, é preciso crer, né? 36... Em João 6, 36, até tinha separado para ler ele. O Senhor fala o seguinte para os seus discípulos aqui, ó, gente. Eu vou ler, eu encerro aqui, tá bom? 6, 36, 37. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, sem a vontade daquele que me enviou. E a vontade do meu Pai que me enviou é esta, que nenhum de vós se perca, que, pelo contrário, nessa parte não, gente. É esse aqui, ó. Declarou-lhe Jesus, eu sou o pão da vida, e quem vem a mim jamais terá fome. Quem crê em mim jamais terá sede. João 6, 35. Quem crê em mim jamais terá fome, né? Quem vem a mim jamais terá fome. Quem crê em mim jamais terá sede. Então, é preciso ir buscar o alimento. E é preciso crer. Porque o Senhor promete que Ele vai saciar. Ele promete que vai satisfazer a todo aquele que vai e a todo aquele que crê nele, né? É preciso mudar a nossa forma de crer. Na verdade, essa é a nossa área de mudança. Como a gente acredita, porque tudo que a gente acredita se torna algo, né? Então a gente precisa mudar essa forma de crer, né? Então que a gente possa olhar para o verdadeiro pão, possa buscar a verdadeira comida, saber qual é a comida que está nessa estação,
quem o Senhor está colocando para alimentar, né? No seu secreto, você está indo lá alimentar seu espírito. No teu dia a dia, você vive uma vida no espírito. Se vive, você tem uma fome da alma moderada, onde você realiza as coisas, mas você não entra em excesso, você não é alguém que fica ostentando, você é alguém que sabe viver uma vida piedosa, simples e satisfeita no Senhor, né? Mas é preciso organizar essas fomes, fome da alma e a fome do espírito, ok? Então, viva uma vida no espírito, busque o Senhor acima de todas as coisas, buscai primeiro o reino, não é só o reino, buscai primeiro o reino e todas as demais coisas serão ordenadas, serão acrescentadas, amém? Todas as demais coisas, todas as nossas necessidades. Amém, queridos? Vamos orar para encerrar? Pai querido, nós te agradecemos por esta live, pela tua bênção, pela tua porção desta noite. O Senhor abençoe cada um dos meus irmãos e irmãs, os que estão aqui, os que já passaram. E, Senhor, o Senhor possa abençoar também aqueles que vão ver depois no YouTube. O Senhor possa ministrar no entendimento deles, discernimento, e possa alinhar essas fomes. Possa, Deus, trazer também curas no que precisam, que raízes sejam expostas para que sejam curadas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Abençoou vocês. Que nós vamos dar uma pausada nas lives, né? Mas a gente volta em agosto com mais lives, tá bom, gente? Porque estamos de férias aí, né? Mas em agosto a gente volta com as lives de novo. Quem não viu, de nada, Rose, né? Quem não viu as outras, veja, né? Anote, sabe? Faça esse conhecimento que você recebe. Que bom, Rose. Obrigada pelo feedback. Se transformem, né? Em fruto na sua vida, que você possa alimentar outros também, né? Em nome de Jesus. E até sábado, quem estiver lá conosco, né? No dia 15... para ouvir sobre contentamento presencialmente. Vai ser top demais, amém? Glória a Deus. Então fiquem com Deus, meu povo lindo. Um cheiro. E até agosto aqui, certo? Deus abençoe vocês.